Prezados irmãos, prezadas irmãs, o texto de hoje nos diz da visita do anjo Gabriel a José. Existe também uma passagem da Sagrada Escritura que nos diz que o mesmo anjo Gabriel visitou Nossa Senhora. Existe uma diferença, porém, que quando o anjo visitou Nossa Senhora, ela não estava grávida ainda. Quando o anjo visitou Nossa Senhora, o anjo pediu para ela acreditar em algo que iria acontecer, seguramente um grande desafio. Acreditar que uma pessoa poderia ficar grávida sem ter relação com um homem era algo inédito. E o texto é ainda mais fantástico, e o que Deus pediu a Nossa Senhora é ainda mais grandioso, porque o texto diz que ela seria mãe do Filho de Deus, e que aquilo aconteceria por obra do Espírito Santo. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento não existem relatos claros que o Espírito Santo viria ao povo de Israel, que o Espírito Santo estaria entre as pessoas, e de repente Deus aparece através de um anjo e pede para Nossa Senhora acreditar que ela seria esposa do Espírito Santo. No Antigo Testamento não existe relato de Deus dizendo que ele tem um filho, que Deus tem filho. E de repente, através de um anjo, Deus pede para Maria Santíssima acreditar que ela seria mãe do Filho de Deus. Em outras palavras, de uma forma mais simples, Deus pede para que Nossa Senhora acreditasse no mistério da Santíssima Trindade. Um mistério tão grandioso que muitos teólogos, depois de 2000 anos, ainda estudam, muitas pessoas não conseguem compreender. Isto foi pedido para que uma jovem, possivelmente iletrada, muito simples, mas uma jovem cheia de fé, acreditasse. A base, o sustento da vida de Nossa Senhora era a fé. Existem alguns momentos da nossa vida que nós não vamos caminhar em pé. Existem alguns momentos da nossa vida que nós vamos caminhar de joelhos, porque Deus vai nos tirar o entendimento, a compreensão e o sentido das coisas. Existem alguns momentos da nossa vida que nós precisamos acreditar. Pensando na minha mãe, pensando na mãe do seminarista José Maria, na mãe do seminarista Adriano, que está aqui presente, claro, pensando nos nossos pais também, mas eu imagino para uma mãe que educa um filho, cria um filho, tem tantos sonhos, tem tantos projetos, de repente o filho diz: mãe, estou indo para o seminário, vou deixar a casa. Principalmente para um filho que é único, a mãe entende, a mãe tem vontade, a mãe deseja aquilo? Eu imagino que não. E ela tem todo o direito de não desejar. Eu imagino um pai, depois de educar, depois de criar uma filha, descobre que a filha está namorando e de repente ela quer se casar. O pai se sente seguro com aquilo? Possivelmente não. O pai quer aquilo? Possivelmente não. Uma filha sempre criada, educada junto com o pai, de repente diz: pai, vou para outro país, vou para outro lugar estudar. É claro que o pai e a mãe vão ficar inseguros. É claro que o coração vai ficar angustiado, é claro que eles vão ter medo. Uma pessoa de fé, uma pessoa da igreja, de repente a esposa, o esposo é diagnosticado com câncer. Como que uma pessoa desta vai entender, como que uma pessoa dessa vai perceber que aquilo vai ser resolvido, que vai ficar tudo bem? Existem momentos na nossa vida que o que vai nos manter em pé, que o que vai nos fazer aceitar a realidade é a nossa fé. E se tratando de fé, não existe neutralidade, não existe meio termo. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Santo Agostinho dizia: se nós entendêssemos todos os projetos e todos os planos de Deus, nós seríamos como Deus, o que é uma loucura. Por isso, para nós cristãos, existe um aspecto na nossa vida que nós jamais podemos esquecer: a fé. Deus é uma aposta, e entre todas as apostas que pode existir no mundo, é a aposta que vale mais a pena arriscarmos, porque nós sabemos que Ele jamais vai nos abandonar. Quando nós olhamos para São José,
A Bíblia diz que São José era um homem justo. Justo não significa, segundo a Bíblia, apenas um homem que tratava bem do dinheiro, não era incorreto nos seus negócios. Não, justo, segundo a Bíblia, significava um homem íntegro, um homem santo, um homem exemplar. Vejamos o que Deus pediu a José, e a diferença entre José e Maria, a aparição dos anjos, é que o anjo apareceu a José depois que aconteceu. Maria já estava grávida. Quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, o anjo pediu para que Nossa Senhora guardasse um segredo. Então ela guardava aquilo só entre ela, e José de repente percebeu que aquilo tinha acontecido com Nossa Senhora. Normalmente, porque nós olhamos a Sagrada Escritura segundo os nossos conceitos e o nosso entendimento, normalmente nós pensamos que de repente Maria chegou em casa grávida, estava grávida, e José deve ter pensado: será que foi de outro homem? Como que ela ficou grávida? Como que isso pode acontecer? Isso de fato não aconteceu. José não teve dúvidas se Nossa Senhora foi infiel. Vejamos por quê. A Bíblia diz que eles eram noivos. A tradição judaica dizia que o casamento antigamente ele era dividido em dois momentos. Quando as pessoas ficavam noivas, elas já estavam de fato casadas, já tinham um compromisso que era para sempre, já tinham os votos, porém elas não moravam na mesma casa. Mesmo não morando na mesma casa, aquelas pessoas, diz isto muitos autores, elas já podiam ter intimidade entre homem e mulher, porque elas já tinham feito o voto, elas já sabiam aquilo que elas eram, e eram casadas, e aquilo era para sempre. Então mesmo que aquelas pessoas não viviam na mesma casa, elas já estavam casadas perante a Deus. O casamento no futuro seria só uma grande festa, e um momento para as pessoas irem morar juntas. Nossa Senhora e José já tinham a possibilidade, desde o momento do casamento, de viverem como homem e mulher. Nossa Senhora e José, mesmo podendo viver a intimidade que viviam um casal, eles fizeram a opção pela virgindade. E aqui entra um dado que é um específico da doutrina da Igreja Católica, que é belíssimo. Algumas pessoas dizem: como que Maria pode ter sido virgem? Como que ela poderia ter sido virgem? Maria, Nossa Senhora, foi a mulher mais santa, a mulher mais exemplar que existiu na face da terra. Se nós unimos a beleza, a santidade de todas as mulheres, vai ficar ainda muito longe daquilo que foi Nossa Senhora. No momento que Nossa Senhora estava com José, ela já tinha o profundo desejo de ser virgem, de entregar a sua vida só a Ele. E José sabia que aquele era o desejo de Nossa Senhora, e seguramente José também tinha o mesmo desejo. Quando nós falamos de José, muitas pessoas, devido à influência de alguns filmes que infelizmente ensinam errado sobre a fé, pensam que José era uma pessoa velha, que era uma pessoa que já era viúva. Não, José era jovem, era uma pessoa bela, era uma pessoa que tinha a possibilidade de ter filhos, mas por amor a Deus, ele também tinha e aceitou fazer o voto de castidade e de ser fiel a Nossa Senhora. Quando José percebeu que Nossa Senhora estava grávida, ele sabia que aquele filho não era dele, mas ao mesmo tempo ele sabia que Nossa Senhora era virgem. Eu imagino que José, naquele momento, ele percebeu que Deus havia feito algo extraordinário na vida daquele casal. Por que que o padre está dizendo tudo isso? Muitas vezes, no momento dos nossos desafios, no momento que Deus nos pede coisas grandiosas, nós não vamos entender o projeto e a vontade de Deus, mas Deus jamais nos abandonará. Às vezes demora uma semana, um mês, um ano, às vezes demoram anos, mas Deus, Ele vai colocar as coisas com muita clareza. Deus vai colocar as coisas no devido lugar, e nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer assim: o melhor foi aquilo que Deus fez.
No momento que as coisas acontecem, muitas vezes revoltamos, muitas vezes brigamos, muitas vezes perguntamos o que é normal, por quê, como, por que é comigo? Mas o tempo vai passando e nós vamos percebendo que aquilo nos faz, ou que aquilo que aconteceu nos fez pessoas melhores. Algumas pessoas me procuram o padre, possivelmente procuram outros e dizem assim: padre, hoje eu sou uma mulher, eu sou um homem correta, eu vivo uma vida de Deus, mas quando eu olho para o meu passado, padre, eu tenho vergonha. Eu fiz coisas que não deveria ter acontecido, padre. Parece que eu olho para aquilo e eu começo a ficar com vergonha de mim. Como que aquilo pode ter acontecido na minha vida? Onde eu estava com a minha cabeça? Padre, se remorso, se arrependimento matasse, eu acho que eu já estaria morto. Padre, por que Deus permitiu? Por que eu vou ficar carregando essa cruz até o fim da minha vida? Por que eu cometi aquele ato, aquele pensamento, aquele erro? Deus permite que pessoas bondosas, amorosas, pessoas que seguramente têm a reta intenção de viverem exclusivamente segundo a vontade de Deus, cometam erros, para que estas pessoas sejam misericordiosas com aquelas que também erram. Se nós não cometêssemos erros, se nós não tivéssemos as nossas tentações, se nós não tivéssemos as nossas provações. Uma pessoa me disse, vou dizer de uma forma muito clara, a pessoa não está aqui, é um caso que eu ouvi, não pretendo ofender ninguém. Uma pessoa me disse: padre, eu nasci homem, mas eu tenho uma tendência de ser homossexual, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma família, mas eu não consigo gostar de mulher, padre. Por que Deus me deu esta cruz? Viva a castidade, meu filho. É muito melhor uma pessoa ir para o céu lutando e procurando com reta intenção fazer aquilo que é a vontade de Deus, claro que com ajuda, claro que com oração, do que a pessoa fazer tudo aquilo que vem na cabeça, tudo aquilo que tem vontade e encontrar a infelicidade. Quando Deus nos dá um desafio para a nossa vida, nos dá uma dificuldade, nos dá uma dor, nos dá uma tendência, Deus possibilita e oferece isso para nos fazer pessoas mais compreensíveis com os outros, pessoas mais compreensíveis com aquelas que erram. Eu tive um excelente diretor espiritual no Brasil, Padre Herculano. Padre Herculano já faleceu há, imagino que 2 anos atrás, infelizmente, indo para o hospital ajudar, visitar doentes, ele foi atropelado. Um homem santo, conversando com o Padre Herculano, eu falava às vezes 30 segundos, ele já conhecia o meu coração, conhecia a minha alma, o meu pensamento, e ele já dizia aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que eu deveria fazer. E Padre Herculano sempre me dizia: menino, não se esqueça, você é barro, você é barro, você é humano. Deus não vai tirar as dificuldades da nossa vida, porque através das nossas dificuldades Ele vai nos salvar e Ele vai nos fazer melhores. Dizendo em palavras ainda mais claras, as nossas tentações, as nossas dificuldades, os nossos limites vão nos ajudar muito mais a nossa santidade do que os nossos dons, do que as nossas qualidades. As nossas qualidades e os nossos dons, se nós não soubermos lidar com elas, pode nos levar para o inferno, porque vão nos fazer pessoas orgulhosas, arrogantes, muitas vezes vai colocar no nosso coração um senso de superioridade. Mas quando nós temos limites, dificuldades, tentações, nós percebemos o barro que nós somos mais misericordiosos com os outros, e nós aprendemos a contar mais com Deus do que com as nossas próprias forças. José era um homem justo. O padre encerra a homilia dizendo isto: esse é o sonho de Deus para cada um de nós, que nós sejamos pessoas justas.
pessoas corretas, pessoas santas. Ser santo não significa ser perfeito, a perfeição cabe só a Deus. Ser santo, ser justo significa não desistir de fazer aquilo que é correto. Peçamos que Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo nos ilumine. Peçamos que Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo agora toque o nosso coração, nos ajude a não desistirmos do sonho de Deus para a nossa vida. Da mesma maneira que José e Nossa Senhora foram desafiados a acreditarem na visão do anjo, que o desafio de nós acreditarmos que Deus sabe tudo, conduz a história e não nos abandona, nos ajude a permanecermos firmes e fiéis a Ele.